E é interessante que eu tinha me batizado, fiquei alguns meses, literalmente no caminho, mas eu não conhecia muito sobre a palavra. E a importância de você conhecer a palavra, porque a palavra, ela vai literalmente ser lâmpada para os teus pés, e ela vai abrir todo o teu conhecimento sobre tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, ali a Bíblia, ela não é só um livro que realmente vai retratar histórias de homens e mulheres que você vai se inspirar e que vai conectar com a tua história. Ela não é só um livro que vai despertar o teu propósito de vida. Ela não é só um livro que vai te dar chaves para você resgatar o teu casamento, a tua saúde e todas as áreas. A Bíblia, ela é um livro para comandar nações. Presidentes de nações que entendem exatamente o que está dentro da Bíblia, conseguem governar um país por o que está escrito na Bíblia. Bíblia é um livro que você consegue literalmente, em Provérbios de Salomão, tem todos os princípios de sabedoria, de uma conduta de um homem, de uma mulher de Deus, para você literalmente caminhar uma vida com sabedoria. Só que qual que é o problema da nossa geração? Nós não lemos a Bíblia, nós não entendemos sobre a Bíblia. E aí a Bíblia vai nos dizer, o meu povo padece por falta do quê? Conhecimento. Só que o conhecimento não é um conhecimento que está no meu livro. O conhecimento não é um conhecimento que está lá nos meus, na cura, não é esse conhecimento. Esse conhecimento vai ser maravilhoso para você. Mas o conhecimento que liberta você de fato é o conhecimento que está no livro da Bíblia. Porque quando eu leio esse livro, eu costumo dizer que é o único livro no mundo, onde você lê o livro e o autor está do seu lado. Você pode comprar o meu livro lá, você pode começar aqui a ler agora, e eu vou estar na sua frente. Quando acabar esse evento e você ler o livro na sua casa, eu não vou estar mais lá. Mas a Bíblia não, eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, e o autor está do meu lado o tempo todo. E eu falo para esse autor o seguinte: me revela o que eu não estou vendo com os meus olhos naturais. Eu não estou tendo entendimento, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falava, o que está falando nesse negócio? Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, o que está dizendo? Mas o que é isso? Mas o que esse povo de Israel? O que tem a dizer que esse negócio de amalequita? Começa a surgir várias palavras loucas e que você não entende. E você começa a... Como eu não estou entendendo, o que a sua mente faz? Para de ler. Você não está entendendo? Para de ler. Só que essa é uma estratégia do inferno, porque ele sabe que quando você lê a Bíblia, seu entendimento espiritual vai ser aberto. O seu entendimento espiritual vai ser despertado. E a partir de agora você tem as ferramentas que você precisa. Quem está entendendo isso? Você tem as ferramentas que você precisa. Só que, entenda, eu estou pelo caminho. Eu estou caminhando no caminho. E aí em algum momento eu parei. E eu me lembro que eu estava literalmente convertido sem conhecimento da palavra. E eu me lembro que alguns amigos falaram, poxa, vamos em uma festa? Eu falei, cara, não faz mais sentido, não tenho vontade nenhuma de ir em festa mais, não vou mais. Só que daí um dia eu peguei e falei, vamos nesse negócio aí. Fui. Só que uma ida pode não significar uma queda. Mas algumas idas, eu posso te dizer uma coisa, o ambiente sempre vai ser mais forte do que você, sempre. Não queira lutar contra o ambiente, ele é mais forte que você. Você pode ser o homem de mais fé no mundo, maior fé do planeta. Esse ano, alguns amigos falaram, vamos passar o Réveillon. Alguns amigos que vocês conhecem, se eu falar nomes aqui, são conhecer. Todos eles casados, e aí falaram o seguinte, vamos passar o Réveillon lá em Carneiros, né? Temos casa lá, nós somos donos das maiores festas e tudo mais, você vai junto com a gente. Eu falei, cara, mas como é que eu vou para Carneiros solteiro? É impossível ir para Carneiros solteiro, ficar 7 dias em um lugar, em um ambiente, e não tem como, é só se eu ficar trancado em um quarto. Não, mas você é cheio de fé. Eu falei, sim, eu sou cheio de fé, mas eu tenho carne também, e eu tenho que entender exatamente, eu tenho que fugir. A Bíblia diz o seguinte, vigiar e orar. Não é orar primeiro, é vigiar. E o que é orar? E o que é vigiar primeiro? Vigiar é fazer o que José fez. José pegou e saiu correndo, certo? Putz, tem ali a mulher do Potifar, eu vou correr. O que Davi fez? Ele não vigiou. Aí depois ele foi orar, mas a queda já estava ali. E eu falei, não tem como eu ir para Carneiros. Eu falei, eu vou ficar contando carneirinhos daqui, mas não vou.
Não fui para Carneiros. Por quê? Eu posso ser o cara mais espiritual do planeta. Eu posso ser o cara de maior fé do mundo. Eu posso ser... Se você estiver num ambiente, um ambiente por muito tempo, onde esse ambiente vai literalmente influenciar a tua fé, tentar influenciar o teu espírito, de alguma maneira você vai ser impactado. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava, com 20 e poucos anos de idade, aconteceu exatamente isso comigo. E aí eu caí. E eu me lembro que eu comecei a ir para a igreja. Eu ia, mas eu estava caído. E eu comecei a ir para a igreja virado de festas. Então sábado eu ia para a festa, domingo eu ficava na festa e sentava no culto às 9 horas da manhã. E pode ser que tenha alguns jovens que se identifiquem com isso aqui. E eu ficava lá, às vezes louco, de bebidas, imundo. Aí eu comecei, entenda, o diabo começou a falar no meu ouvido e na minha mente. Ele começou a falar assim: o que você está fazendo aqui? Você é imundo, você é sujo. Vai primeiro se limpar, se tratar, depois você vem e senta aqui. Você acha que teu pai vai te ouvir? E aí começou a vir na minha mente. E eu falei: é verdade, tem razão. Vou parar de vir. Não vou mais vir, por quê? Porque eu estou sujo realmente, eu estou imundo realmente. Eu não estou tendo controle espiritual das coisas. A minha alma voltou a governar sobre a minha vida. E eu me lembro que eu estava na primeira fileira. Aí veio um rapaz e olhou para mim e falou: Deus manda te dizer algo hoje. Não deixe de estar aqui, que um dia Deus vai te honrar. Só não deixe de vir. Tudo que tentaram falar na sua mente, todas as palavras, todas as frases que o diabo está tentando colocar na sua mente para te tirar da presença, de um ambiente profético, não deixe de vir. E aquela mensagem foi para mim. E eu continuei. E daqui a pouco Deus foi literalmente me lavando de novo. Foi me limpando de novo. E eu aprendi, e amanhã eu vou ensinar vocês de uma forma bem profunda sobre uma palavra chamada arrependimento. E eu voltei para os caminhos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu sei que muitos de vocês entraram, e aí em algum momento você pegou um atalho, você saiu do caminho, Pedro, saí do caminho, estou sendo governado pela minha alma. Aí você vai ter que voltar para o caminho e continuar. Só que o nível de conhecimento e maturidade que você vai receber nesses 2 dias vai ser tão profundo, que você só vai sair do caminho se você for tolo. Olha para a pessoa que está do seu lado assim e fala assim: você é sábio. Você não é tolo. Chega um momento na nossa vida em que a gente tem que tomar decisões, e o que a gente fazia antes não cabe mais em nós. Não cabe mais em nós. E caminhando dentro dessa mensagem, olha só que interessante. Na ausência espiritual de Eva, ela foi facilmente enganada por uma serpente. Porque toda vez que eu tenho ausência espiritual da presença de um pai e ouvir o pai, eu sou facilmente enganado por serpentes. Ou seja, pessoas vão entrar na sua vida, no seu caminho, para tentar contar para vocês exatamente o que vocês não são, talvez. Pessoas vão entrar e tentar seduzir você e levar você para aquela queda que você não deveria cometer. Porque são serpentes que são colocadas, e ela vai falando no nosso ouvido, até que caia no nosso coração, até que comprometa o nosso comportamento. E quando eu venho para a Bíblia, olha só que interessante. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, eu vou ler para vocês, diz assim: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Preste atenção, não foi isso que Deus disse. Deus falou o seguinte: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente morrerá. A serpente foi e jogou uma outra pergunta para Eva: é verdade que Deus disse, não comam
do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos teus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Eu quero que você preste atenção. Uma pergunta, uma resposta. Ele faz uma pergunta mentirosa, porque preste atenção, sempre o inimigo vai trabalhar na nossa mente com perguntas. Perguntas. Ele encontra com Jesus, logo depois ele fala assim: tu és filho? Sempre ele vai trabalhar com perguntas. Aí eu passo por um processo na minha vida de, vamos imaginar o seguinte, eu passei por um processo de uma falência na minha empresa. Ele vai sempre trabalhar com a pergunta: mas será que você é empreendedor mesmo? Você sabe empreender? Aí eu passei por um processo, literalmente, de enfermidade. Ele vai trabalhar com uma pergunta: mas será que você será curado? E normalmente as perguntas que ele trabalha são perguntas para que possa literalmente contaminar toda a sua mente. E dentro dessa pergunta, o que ele faz? Ele faz você acreditar. Eu quero que você acredite numa falsa verdade que eu quero te contar. Eu quero que você acredite numa mentira que eu quero te trazer. E aí tem pessoas presas em mentiras a vida inteira. Não é porque não deu certo um fato na sua vida em uma área, que você tem que viver uma vida de fracasso. Não é porque não deu certo exatamente uma empresa, que todas as empresas vão quebrar. Não é porque não deu certo, não existe isso. Isso é uma mentira que foi contada para você, e aí você acredita com a tua alma, e você vive exatamente como um rejeitado, como um fracassado, como alguém que não alcançou o que precisa. Só que dentro dessa mensagem, eu quero trazer para você o que o ser humano perdeu. O que o ser humano perdeu no Éden? E você vai reconquistar tudo aqui nesses 2 dias. O ser humano perdeu a pureza de estar na presença. O ser humano perdeu a atmosfera do reino de Deus. Existia uma atmosfera no reino. O Éden era repleto da atmosfera, a presença do Pai estava ali. A atmosfera do reino estava naquele lugar. O ser humano perdeu essa atmosfera. O ser humano perdeu a convivência com o sobrenatural. Hoje, talvez você vá num culto, você vai em algum lugar e tudo mais, aí você vê um milagre acontecendo, você fala: uau, aconteceu um milagre. Isso tem que ser normal. É normal, o sobrenatural de Deus é normal para você, porque você é filha, você é filho. Deus não quer ver ninguém doente, ninguém quebrado, ninguém rejeitado, ninguém excluído, não é isso. Então é normal, só que para que isso possa se transformar e ser normal, precisa virar uma chave na sua mente. E a chave que tem que virar na sua mente é uma mentalidade de Cristo sobre você. Como que Jesus se comporta? Qual é o comportamento mediante a uma tempestade? Qual é o comportamento mediante a uma morte? Qual é o comportamento mediante a dificuldade financeira que precisa ter multiplicação? Qual é o comportamento mediante a uma enfermidade? Em todos esses fatos que acontecem na Bíblia, sempre Jesus dá um comando. Só que talvez em todos os fatos que vem acontecendo na sua vida, você parou de dar um comando. E o comando tem que ser espiritual, tem que ser de autoridade, porque as chaves do reino foi dado ao homem. Então é o homem que faz o gigante cair. Não foi Deus que fez Golias cair, foi Davi que fez Golias cair. Não foi literalmente Jesus que tirou a pedra ali do túmulo de Lázaro, foram os homens que tiraram as pedras para que Lázaro pudesse sair de dentro do túmulo.
Então sempre a chave é nossa, o agir é nosso, a autoridade está em nós, mas na autoridade do nome que está sobre todo nome. Só que quando eu não pego esse discernimento espiritual, eu me calo, eu me paraliso, ou seja, a minha fé vai minando, a ponto de eu não ter força para abrir minha boca mais para profetizar, a ponto de eu não levantar mais minhas mãos para orar. A Bíblia vai dizer que Moisés prevalecia enquanto suas mãos estavam para o alto. A Bíblia também vai dizer que Moisés, ele perdia quando suas mãos se abaixavam. O que é isso? Espiritual, espírito. A Bíblia vai dizer que um povo não acessou a terra prometida, porque viram gigantes. Sim, a sua terra prometida vai ter gigantes. Sim, mas se você tiver com as suas mãos levantadas com autoridade, os gigantes vão se prostrar.